Bom dia a todos. Meu nome é Eliaberto Ferreira dos Santos. Eu sou formado em Engenharia Civil e também em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal do Semiárido. Faço parte do PRH 55.1, Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. O título da minha pesquisa é o tratamento da água produzida de petróleo para a fertilização do girassol. Introduzindo aqui o trabalho, né, falando um pouco da importância da indústria do petróleo na sociedade atual, né, o petróleo ele é o motor aí dos nossos meios de transporte, visto que os combustíveis, né, a maior parte dos combustíveis que nós utilizamos vem do petróleo, okay? E muitos outros produtos são derivados do petróleo, okay? Como plásticos, solventes, etc. O Brasil ficou em 10º lugar aí na produção de petróleo no ano de 2019, com relação ao mundo, né? E o estado do Rio Grande do Norte, ele contribui consideravelmente aí para a produção nacional, principalmente aí na produção em terra, né? Visto que aí a sua produção em terra correspondeu, né, até 88% da sua produção total estadual, né, no ano de 2019. Porém, né, a produção de petróleo também tem alguns impactos, ela apresenta alguns impactos ambientais, né? E um deles é o surgimento aí da água produzida, que é a água que fica junto aí do petróleo, no reservatório, junto com o gás natural também, certo? E o gerenciamento é um desafio, né? O gerenciamento desse volume de água é um desafio para as empresas de petróleo, ok? Quanto à sua destinação final, por causa desse volume e também da sua composição, que tem potencial aí para causar alguns impactos ambientais. Uma das alternativas para a destinação final dessa água é exatamente aí o uso na, na agricultura, ok? Podemos aí tratar essa água, né, para fins de uso agrícola, ok? Inicialmente aí autores defendem que esse uso não pode ser para fins de consumo direto humano, mas sim para plantas de ornamentação e para a produção industrial. Pode-se utilizar aí dentro dos tratamentos, né, um dos mais utilizados, né, e considerados eficazes no tratamento de efluentes, aí está a adsorção, né, e ultimamente tem sido utilizados aí biodissolventes na substituição aí do principal adsorvente, que é o carvão ativado, ok? Uma das culturas aí que pode ser utilizada essa água, né, por causa das suas características e também por ser uma oleaginosa para fins de produção de biodiesel, por exemplo, o girassol aí é uma boa alternativa para ser utilizada essa água produzida e também para gerar aí matéria-prima para a produção de biodiesel. O objetivo geral, né, da pesquisa é estudar a influência desse biodissolvente, né, a cinza de casca de arroz, no tratamento da água produzida, do petróleo e da aplicação também de diluições dessa água produzida na produção e também na capacidade de filtração do girassol e alterações químicas do solo, ok? Como objetivos específicos, nós temos aí tratar a água produzida pelo petróleo, produzida do petróleo, utilizando cinzas de casca de arroz como biodissolvente para remover os poluentes, né, de forma a adequar essa água para esse fim. Também averiguar a influência das diluições da água produzida nos atributos produtivos do girassol e também do solo, da química do solo. Calcular a fitoextração de elementos químicos pelo girassol, a cultivar H251 da Embrapa, né?
e também obter a diluição da água produzida do petróleo tratada mais adequada ao cultivo do girassol nas condições do semiárido. Ok? Então, quanto à relevância justificativa, né, é indiscutível aí os benefícios da indústria do petróleo, que gera milhares de empregos aí, tanto na sua cadeia direta, mas também pelos seus, na fabricação de seus subprodutos. Porém, há alguns problemas ambientais referentes à água produzida devido à sua composição, que remete aí tanto ao petróleo, o próprio petróleo, como a formação em que ela se encontra juntamente ao petróleo. Bom, falando aqui do nosso estado, a razão água-óleo da produção do RN em 2019 foi de 25 para 1, ou seja, para cada barril de petróleo produzido, se produz, né, ou se produziu 25 barris de água produzida. Então, o RN aqui é uma região semiárida, ou seja, que há escassez hídrica e produz essa água produzida, então podendo aí ser reaproveitada, né, muito bem aproveitada para, para suprir a demanda de água aí pela região, ok? Só uma ilustração aqui que mostra a água produzida aqui ao petróleo, junto ao petróleo na formação. Essa água produzida, logicamente, ela tem que ser tratada para que possa ser reutilizada na produção agrícola. E a planta, né, o girassol, é uma cultura que tem potencial para receber essa água produzida como água de irrigação, porque ela pode muito bem suportar aí alguns elementos que possam, e até mesmo extrair, né, elementos que possam resistir aí ao tratamento prévio da água produzida. Quanto ao estado da arte, né, algumas pesquisas aí foram feitas com relação à água produzida e também a fitoextração do girassol e ao tratamento da água produzida por meio da cinza da casca de arroz. Okay? Essa composição da água produzida, ela remete aí tanto a hidrocarbonetos presentes no petróleo e outros compostos orgânicos, também as sais presentes aí na formação, em que o petróleo e a água e o gás natural estão todos reservados. Então, nesse contexto, alguns países não apresentam legislação quanto ao reuso na agricultura, ok? Então veio o ETIAL, ele propôs aí 500 miligramas por litro para sólidos dissolvidos e 0,05 miligramas de óleos e graxas para fins de reutilização da água produzida na agricultura. Alguns trabalhos foram publicados aí quanto à fitoextração de plantas. Costa et al., ou Costa 2018, que trabalhou com a água produzida e com o girassol, obtendo aí resultados relevantes, certo? Na fitoextração de alguns metais pesados e também do sódio. E Chaves e Souza trabalhou aqui com outro efluente e também trabalhou com peão manso na fitoextração aqui de zinco e cobre. Quanto ao tratamento de efluentes utilizando as cinzas de casca de arroz como biodissolvente, né, eu destaquei aqui duas pesquisas de Pereira 2019, que utilizou água produzida e utilizou as cinzas de casca de arroz sem ativação. Já Acta et al. 2010 utilizou a água produzida, ou melhor,
utilizou as cinzas da casca de arroz como biodissolvente, porém ele usou a ativação ácida dessas cinzas da casca de arroz, trabalhando aí com o chumbo, o cádmio, o zinco e o cobre, obtendo bons resultados também. Quanto à metodologia, a água produzida, ela será fornecida por uma empresa de produção de petróleo da região, ok? Essa água produzida será tratada por meio de coluna de adsorção, que terá como lei de adsorção as cinzas de casca de arroz, não ativadas, que é apenas lavadas e secas. Esse efluente será analisado, né? A sua composição, tanto antes como depois do tratamento, para fim de comparação. Serão aí analisados o pH, a condutividade elétrica, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o ferro, manganês, chumbo, níquel, zinco, cobre, cádmio, bário e alumínio. Serão realizados aí nos laboratórios da UFES e da UERN. Quanto à instalação e condução do experimento, né, do cultivo do girassol, será realizado em casa de vegetação na UFES, campus Mossoró. A cultura é a do girassol H251 e será cultivada em vasos, certo? O seu substrato será composto aí de 0,8 kg de brita na sua base, de 1,0 kg de areia lavada e de 21 kg de solo representativo do semiárido potiguar. O experimento será montado em blocos casualizados, inteiramente casualizados, com o mesmo número aí de tratamentos e repetições iguais a 5. Que é apenas uma tabela que representa aqui a nomenclatura e as porcentagens aqui de água produzida e de água de diluição, de abastecimento, né? E aqui apenas um layout que mostra como será aí, como será disposto aí o experimento. Bom, será realizada aí a análise da água e da planta, né? As características, haverá uma caracterização da água durante todo o experimento. Serão feitas aí 3 coletas de água utilizadas nos tratamentos, que irão aí analisar aí o pH, a quantidade elétrica e assim por diante, que aqui listado todas as análises serão feitas. E com respeito ao girassol, será medido aí a massa de matéria seca da parte aérea e da raiz, a massa de 100 alquênios e a produção de alquênio por planta. Também será feita análise do solo, através de composição de amostras simples, né, nas camadas de 0 a 10 e 10 a 20 centímetros, dentro dos vasos, que serão medidos também o pH, a condutividade elétrica e todos aqueles elementos já citados. Ok? Continuando a metodologia, será calculada a capacidade de filtração da cultura do girassol para cada elemento químico analisado, né? Através aí do fator de translocação e do fator de bioacumulação, conforme a recomendação de Martins de 2014, em que o CF é a concentração de elementos nas folhas, o CR nas raízes, o CT na planta e CA no solo. Ok? Todos os resultados serão submetidos à análise estatística, né, análise de variância, o teste de Tucken e também a análise de regressão. Aqui apenas as etapas, né, da pesquisa. E por fim, os resultados esperados, né, temos que a cinza da casa de arroz, utilizada como material biodissolvente, ela reduzirá significativamente a concentração dos poluentes encontrados na água produzida.
A irrigação com esse efluente, é, ela não afetará significativamente os atributos do girassol e do solo, e também espera-se que o girassol seja consideravelmente eficiente na filtração de metais pesados e sais presentes no solo oriundos da água produzida. Então, essa é a apresentação do meu plano de trabalho e obrigado a todos.